Certo, pessoal, temos muita coisa para analisar hoje. Então, por semanas eu estava trabalhando em uma pista bastante forte, algo que aconteceu online, que eu diria ser uma informação de terceiros. Uma pessoa lotada em Fort Huachuca afirmou publicamente que tinha visto a Erika em Fort Huachuca. Eles tinham certeza disso. E então, de certa forma, essa pessoa foi pressionada a sair da internet e acabou apagando a publicação. De qualquer forma, consegui seguir essa pista e tenho mais informações sobre isso. Posso dizer que a Erika contesta essa narrativa? Mas, além disso, posso afirmar que me sinto totalmente à vontade em dizer ou afirmar claramente que a Erika definitivamente conhece e está familiarizada com a base de Fort Huachuca, a base de inteligência, porque há algum tempo ela gravou um teaser para um curta-metragem lá ou nas proximidades. E o tema geral do filme não vai ajudar muito a dissipar as teorias da conspiração. Além disso, mais tarde no programa quero falar sobre o Nick Fuentes. Porque, olha, eu até que estava tranquilo com tudo o que ele vinha fazendo. Sempre deixei claro que ele não é pra mim. O conteúdo dele não é pra mim. Também sempre disse que ele claramente é um informante federal. Mas quem se importa se as pessoas querem segui-lo? Bem, agora ele chamou minha atenção porque, francamente, está tentando suavizar a pedofilia. É isso que ele está fazendo. E eu simplesmente não sei como pedir para que a gente, como sociedade, não faça isso. Será que podemos não fazer isso? Será que a gente pode simplesmente não fazer isso? Por que nós, como sociedade, não conseguimos concordar com esse termo tão simples? Bem-vindos de volta ao Candace. Ok, pessoal, Fort Huachuca, a resposta à reação pública foi exagerada demais. Não precisamos realmente destrinchar tudo o que aconteceu, mas basta dizer que ficou bem claro que eles estavam em pânico. Eles estavam trazendo à tona o drama da mãe do filho do Mitch, filhos, tudo, para dizer que isso nunca aconteceu. E nós ficamos pensando, o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão tão assustados com essa base? Claramente, algo aconteceu aqui. E descobrimos que se trata de uma base de inteligência. Ficamos sabendo mais sobre como eles ministravam cursos para seus agentes sobre como fingir que eram cristãos. E para serem inseridos em organizações cristãs. Aquilo ficou estranho. Isso é definitivamente estranho, não é? E então veio, obviamente, a gafe de relações públicas. Quando as pessoas falam demais, quase, ao tentar desmentir algo, quando fingem que nem sequer entendem palavras em inglês, forte? Forte? Você pode resumir em uma frase? O que é um forte? Nossa, essas pessoas são completamente malucas. Erika não estava em nenhum forte. Ok, Andrew Colbert, você exagerou um pouco. Como eu disse, ele tem o pé pesado. Quarto muito rápido. De 0 a 100, rápido demais. Se isso como seu relações públicas, para deixar claro, acho que a Turning Point USA deveria me contratar como consultor mensal. Eu posso ajudar. Se fosse eu, teria dito algo como, Fort Huachuca. Sim, todo mundo conhece o Fort Huachuca. Sim, a Erika mora perto e a mãe dela trabalhou lá. Vou ligar pra ela e ver o que acontece. Ela poderia estar lá. Eu não faço ideia. Verei. Entrarei em contato com você. Eu teria agido com naturalidade? Não. Andrew disse algo como, aqui está uma foto dela com os bebês, na data errada. Ela não estava construindo um forte de almofadas. Oh, não. Ela estava comendo hambúrgueres. Eu gosto do Chipotle. O que, Andrew? O que somos nós? O que você está dizendo? Por que você parece nervoso? Isso era, você sabe, coisa de pessoas com bom senso? Acho que todos nós nos sentimos assim. E eu vou te contar. Com certeza. Muita coisa interessante agora. Eu posso, como disse, afirmar que ela definitivamente já ouviu falar de Fort Huachuca. Então fiquei interessado quando algumas pessoas que estavam baseadas em Fort Huachuca em 2010, por volta de 2010, talvez 2011, entraram em contato comigo para me informar. Que eles conheciam a Erika e que a Erika definitivamente conhece a base porque várias pessoas da base eram afiliadas. E tinham trabalhado com ela de cerca de 2010 até por volta de 2013 em um curta-metragem que nunca viu a luz do dia. Como prova disso, porque eu estava pensando, será que estão me trollando aqui? E então não estavam me trollando. Como prova disso? Eles realmente me forneceram pôsteres do filme que foram fotografados profissionalmente e o filme, que se chamava November Renaissance. Ok, claro, obviamente nós. Sabemos que ela fez um pouco de atuação ou reality show. Não sei como poderíamos definir isso.
Sabemos que ela estava buscando o palco, obviamente. Ela participava de concursos de beleza. E sim, estamos dando uma olhada neste pôster do filme antes de eu contar para vocês sobre o que ele trata, sobre o que o filme em si é, apenas por associação. Praticamente todos os envolvidos neste filme, os atores, os dublês, estão envolvidos com o Forte Huachuca, ok? Envolvido com as Forças Armadas, no mínimo. A pessoa de quem disseram que ela era muito próxima era Clayton Haugen. Espero estar pronunciando o sobrenome corretamente. H-A-U-G-N. Talvez seja só o Hogan. E ele trabalha com marketing para a empresa de contratos de defesa. Dylan Aerospace. Ali está Don Fry. Você pode pensar nele apenas como um lutador, mas na verdade ele se formou no ensino médio em Sierra Vista e depois treinou judô em Fort Huachuca. Ali está Peyton McCormick. O avô dela é o coronel Pete McCormick. O pai dela é o tenente-coronel Alan McCormick, que já serviu no Fort Huachuca. Aliás, Peyton também foi Miss Teen USA em 2006. Priscilla Noel. E, novamente, podemos mostrar aquele cartaz Skylar para que eles vejam que também estamos revisando os nomes aqui. O pai dela era tenente e estava lotado no Fort Huachuca. Há também Chantel Thuy. Eu não tive muito tempo para pesquisar o histórico dessa pessoa. Aposto que eu conseguiria encontrar uma ligação clara com o Forte Huachuca, já que esse é o tema. Mas podemos dizer que o pai dela trabalhou com inteligência artificial para IBM. Então, estou pensando que talvez ele tenha tido alguma relação com o Forte Huachuca. E então aquele preço, Mitchum, isso só fica sombrio? Quero dizer, aquele jovem ou homem mais velho foi colocado sob uma internação psiquiátrica 5150. E quero dizer, eu não sei para onde esse caminho leva. Família de atores de longa data. Eu preciso investigar um pouco mais essa narrativa. A questão é que me disseram que não há absolutamente nenhuma chance de ela não conhecer o Forte Huachuca. Eu não sei por que isso foi dito pelo Andrew Colvett. Ela definitivamente herdou por natureza, como eu disse, o que sua mãe fazia. E este cartaz também comprova isso. Ok, essa narrativa está oficialmente encerrada. Tudo isso, nossa, isso é uma loucura. Do que estamos falando? Ok, isso já está feito. Podemos encerrar isso, ok? Neste filme, Erika interpretaria uma personagem chamada Evelyn Mattis. Sabemos disso porque encontramos o que restou de uma campanha no Kickstarter que ainda estava disponível ao público. Agora, eu gostaria de ter contribuído para isso quando foi lançado, lá em 2012 e 2013, porque assim eu poderia abrir todos esses cartazes e aprender mais sobre essa personagem em particular. Mas posso afirmar com certeza que este era um filme sobre espionagem corporativa, assassinos e tecnologia, nanotecnologia, tudo usado para ajudar o governo e instituições financeiras corporativas a manter o poder. Não estou brincando. Vou ler para vocês a descrição aqui antes de mostrar um vídeo. Diz assim: no mundo de amanhã, a mente se tornou um disco rígido. Conectada à internet, e uma vez que a divisão atual entre tecnologia e humanidade se tornou praticamente inexistente, quem impulsiona esse mundo são as muitas corporações multinacionais emergentes que cresceram em poder muito além do controle dos governos mundiais. Nessa realidade, instituições financeiras disputam a dominação por meio de operações secretas corporativas. Essas operações clandestinas são realizadas por figuras conhecidas como proxies, agentes secretos, que são contratados em sigilo para remover rivais do poder ou proteger o capital corporativo de ameaças. Certo, e aqui nos fala sobre as elites, os proxies, e vou deixar que vocês ouçam o próprio diretor, Clayton, descrever um pouco sobre o que era a intenção desse projeto. Digo intenção porque, ao começar a ler os comentários na campanha do Kickstarter, você percebe que eles nunca entregaram. Eles prometeram entregar em 2013. Isso não aconteceu. Aqui está o renomado diretor cinematográfico Clayton Hogan, falando detalhadamente sobre a produção desse filme. Viram a apresentação visual da atmosfera. No conceito, desenvolvemos várias perguntas, desde como manipular os sentidos para alguém crer numa realidade falsa, enquanto algo diferente ocorre, ou como um nerd pirateia e rouba o conhecimento e as habilidades do quarterback do time. Ou ainda mais, como o conhecimento e as habilidades de um Navy SEAL podem ser copiados e, você sabe, transferidos para outra pessoa. E esse conceito se tornou possível quando realmente ultrapassamos os limites do que é chamado de nanotecnologia. São máquinas minúsculas, microscópicas, que realizam suas funções em nível atômico. Agora, com a nanotecnologia, conseguimos criar esse conceito plausível e crível.
Um conceito que desafia a mente e a realidade, fundamentado, você sabe, em teorias físicas em desenvolvimento e na ciência em evolução. Então, na verdade, a pergunta que você deve se fazer é: o que acontece em um mundo onde o cérebro é um disco rígido, seus olhos se tornam câmeras de vídeo e o conhecimento não é aprendido? Mas sim, apenas programas que são instalados em você? Isso não vai ajudar em nada no mundo dos teóricos da conspiração do Zewar, que meio que pensam que é isso que está acontecendo. Eu não estava dizendo isso há algumas semanas? Eu sinto que há pessoas andando por aí como se fossem programas de computador e é bem óbvio que elas estão apenas roubando empresas, roubando terras, infiltrando-se, fazendo esse tipo de coisa. Essas pessoas nem sequer são bem-sucedidas. Elas são apenas ladrões. São ladrões glorificados com acesso ao exército. Novamente, para deixar claro, esse projeto nunca foi lançado, apesar de terem postado atualizações até 2017. Mas eu quero mostrar isso para você, só para confirmar que nossas suspeitas estavam corretas. E isso agora já passou dos limites do ridículo. Sugerir de qualquer maneira ou forma que o testemunho do Mitch de que ele possivelmente viu a Erika em Fort Huachuca é insano, louco ou fruto da imaginação de um lunático. Novamente, as pessoas que nos deram isso eram nossos amigos junto com a Erika. Eles a conhecem, eles dizem que ela sabe sobre esse lugar. Então vamos encerrar esse assunto. E tem mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar aqui. Muitos de vocês nos enviaram e-mails e contaram sobre uma correspondência que aconteceu online. Um chat onde uma pessoa, logo após o assassinato do Charlie, antes mesmo de surgirem teorias da conspiração, disse: eu vi a Erika em Fort Huachuca. Aliás, foi uma mulher que escreveu isso. E então um monte de gente começou a gritar com ela porque ela disse que tinha visto a Erika. No dia anterior, que teria sido 9 de setembro, aliás, não o dia 8, né? E ela acabou apagando a mensagem depois e não havia motivo para ela ter feito isso além de pensar: ok, talvez eu estivesse errada. A internet inteira ficou tão brava comigo por dizer isso. Essa pessoa não tem absolutamente nada a ver com o Mitch Snow. Então, outra pessoa publicou online que podia confirmar que aquilo era real. Ela era amiga dessa pessoa. Então, para deixar isso claro para você, para que entenda a cadeia de custódia dessa informação, a pessoa que postou isso está atualmente lotada em Fort Huachuca e apagou a postagem. A internet percebeu isso, ou alguém na internet percebeu isso. E então, uma segunda pessoa, que era amiga desse indivíduo, que anteriormente também estava lotada em Fort Huachuca, disse: sim, essa postagem realmente aconteceu. E tem mais. Acho que existem conversas entre o nosso pessoal militar que está lotado lá. E um deles afirmou nesse chat que também tinha visto Erika em Fort Huachuca e que havia uma ordem para baixar os drones naquele dia. Então isso nos leva a um total de 3 pessoas. E a devida diligência que eu fiz foi confirmar que essa terceira pessoa, que costumava estar lotada lá, que conhece os 2 indivíduos envolvidos, ok, tem uma relação com eles hoje, é amiga deles. Então, novamente, é importante sempre dizer qual é a cadeia de custódia caso haja algum erro. Mas eu fiz minha devida diligência para confirmar que essas pessoas são reais e que de fato estão lotadas em Fort Huachuca. E que eles fizeram essas declarações não porque estivessem sendo influenciados pela opinião pública de uma forma ou de outra, mas porque acreditavam que a tinham visto, ok? Isso dá um pouco mais de peso à alegação. Para deixar claro, gostaria de reiterar que isso ocorreu no início desta semana e como precisei estender o período de aulas em casa, não pude responder antes. Mas através de uma das executivas da Turning Point, Erika, enviou um vídeo que eu havia solicitado sobre o álibi de Fort Huachuca. Mas não foi isso, acho que eles não estão entendendo o que eu estou pedindo, então não era o que eu queria. E agora preciso dar seguimento a isso, o que pretendo fazer amanhã, quando tivermos um dia de folga. Acho que talvez seja justo, já que estamos falando em terceira pessoa. Talvez não esteja claro o que estou pedindo, então vou enviar um vídeo de exemplo do que estou pedindo. E espero ter uma atualização sobre isso, mas está ficando interessante, é o que eu diria. Está ficando muito interessante. E o pânico de Andrew Colvett, para mim, parece que pode haver algo aí. Quero acrescentar mais uma coisa aqui, que talvez você ache interessante. Agora, eu te disse que há certos temas que continuam surgindo ao longo desta investigação. Nós montamos um gráfico para refletir isso para você. Mas de forma alguma isso significa que uma pessoa nesse gráfico é culpada. É apenas interessante que sejam temas recorrentes. Esta é uma organização que deveria ser de livre mercado e capitalismo. Estamos encontrando esse fio da Liberty University, o fio do leste.
O fio da Europa Oriental, o fio do tráfico e abuso sexual, significando ou alegações, George Zinn, naquele dia, Decoy Boy, Turning Point, fé. Trabalhando com esse pastor, Greg Laurie, cuja igreja está sendo acusada de traficar crianças da Romênia. Um dos pastores, Paul Havsgaard, dizem que a igreja ajudou a facilitar isso. Novamente, isso está tramitando nos tribunais. Então, tudo isso é supostamente. Tivemos Rob McCoy tentando reabilitar uma pessoa que já havia abusado de crianças no passado. Falamos sobre Tim Ballard, Operation Underground, como Phil Lyman foi vê-lo no dia seguinte. Glenn Beck havia financiado isso. Operation Underground, que para Tim Ballard terminou em escândalo, sem dúvida, e pessoas alegando que essa instituição de caridade não estava fazendo o que ele se propôs a fazer. Então isso é interessante. E então falamos sobre Paul Vallely, aquele general aposentado do exército. Aliás, acho que naquele episódio eu disse que ele estava no conselho. Quis dizer que ele está no conselho consultivo. Há uma diferença importante que quero corrigir. Esse general aposentado, ex-comandante de operações psicológicas, coescreveu um livro com um satanista assumido que fundou o Templo de Set. Mas ele também foi acusado, de forma crível segundo a polícia, embora tenha sido considerado inocente no final, pois não havia provas suficientes. Eles não apresentaram acusações contra ele porque acharam que não tinham provas suficientes de que ele teria prejudicado uma criança no Centro de Desenvolvimento Infantil do Exército, o que já me deixa desconfortável pelo simples fato de existir. Existe um Centro de Desenvolvimento Infantil do Exército. Vamos falar mais sobre isso quando entrarmos no programa Gate. E algumas das coisas que vocês me contaram que foram absolutamente fascinantes. De qualquer forma, outra coisa que acrescentamos aqui desde então que achei interessante é que Erika morou na China e trabalhou com vítimas de tráfico sexual infantil. Agora, isso é se acreditarmos na própria palavra da Erika. Ela disse que, em um podcast no passado, quero que você ouça esse podcast. Ouça só. Eu decidi criar algo chamado Heróis do Dia a Dia como Você, onde nós podemos... Originalmente, o foco era arrecadar fundos e conscientizar sobre várias organizações de base que atuavam em comunidades específicas, que pudessem contar com voluntários, que fossem transparentes com seus fundos, que realmente fizessem o que dizem que estão fazendo, em vez de simplesmente destinar 70% dos fundos para a administração e apenas 30% para a causa. Isso acabou se tornando algo mais global. Eu estava morando na China e fazendo muito trabalho com vítimas de tráfico sexual. E então comecei a direcionar isso para trabalhar com o Corpo de Fuzileiros Navais e o Exército, e depois consegui trabalhar com um orfanato na Romênia para ajudá-los a se manter durante o inverno, e fornecendo a eles mais roupas ou itens tangíveis, em vez de apenas dinheiro. Então você ouviu muito claramente ali, não é imaginação minha. Ela diz, eu estava morando na China e fazendo muito trabalho com vítimas de tráfico sexual infantil. E isso, obviamente, chamou minha atenção porque alguém encontrou isso na internet. E eu estava trabalhando nesse quadro, ok, tem muita coisa aqui para analisar. Então, imediatamente, entrei em contato com alguém da Turning Point USA, que sempre foi muito direto. Na verdade, acho que é a única pessoa que esteve disposta a responder perguntas, a ir até o fundo das coisas. Como eu disse, Justin Strife. E eu perguntei, quando foi que ela morou na China? Eu não tenho. Quando foi isso exatamente? E ele respondeu que ela nunca morou na China. E que ela disse, tenho certeza de que ele levou isso diretamente para ela, que ela nunca morou na China. Que ela só foi para lá em uma viagem de algumas semanas para ver a muralha da China. Então, eu não sei no que acreditar, na Erika de agora ou na Erika de antes, mas é Erika contra Erika. Isso é uma discrepância. A questão é que a coluna de tráfico sexual infantil e órfãos está prestes a crescer um pouco mais. Muitas pessoas estavam especulando sobre isso, e Baron Coleman fez muito trabalho nesse sentido, falando sobre os aviões. E disseram, agora parece que o avião do Charlie, ou era o avião do Charlie e agora parece ser o avião da Erika, está frequentemente visitando New Braunfels, no Texas, e também um lugar lá em Idaho. Muita movimentação de aviões por lá. O que está acontecendo? Algumas dessas coisas são teorias da conspiração. Obviamente, as pessoas estão apenas investigando e tentando descobrir se há algo ali. E posso te dizer, a resposta é que ela está visitando os maiores doadores da Turning Point USA. E um salve para a Mom Sleuth que fez esse trabalho. A forma como elas descobriram isso, estou te dizendo, essas mães detetives são diferentes. Elas realmente são diferentes.
Eu estava lendo isso. Eu pensei, caramba, você estava na linha de frente aqui. Pode ser que, obviamente, eles emprestaram o avião depois do assassinato do Charlie e disseram, você pode ficar com o avião. Quem sabe? Essa parte não é tão relevante, porque acho que, nesse nível, você sabe, amigos, não deixam amigos voarem em voos comerciais. Com certeza, está tudo bem. O que é realmente interessante, porém, e que eu queria direcionar o seu foco e atenção, por favor, peço que me conceda apenas um breve segundo aqui. O interessante é que, e aliás, quero acrescentar aqui que a Erika é presidente do conselho e CEO da Turning Point. Então, ir ver o seu maior doador não seria exatamente um escândalo. Mas há outra coisa que é interessante. E para atualizar vocês, esses doadores foram amplamente noticiados no início deste ano. Então, na verdade, não estamos trazendo nenhuma novidade aqui na Turning Point. A sede, acredito que a da Flórida, o campus da Flórida, seria renomeado para Campus Buckman. Por causa da doação, uma grande doação do casal, a maior da história da Turning Point, que veio de Carl e sua esposa, Nelda Buckman. Na verdade, o Daily Wire teve a matéria exclusiva sobre isso, e isso me chama a atenção, o presente de 10 milhões de dólares e a renomeação da sede. Agora, como eu disse, a Nelda deu uma entrevista exclusiva ao The Daily Wire em janeiro sobre ela. Agora, o início do relacionamento dela com Erika, a nova presidente do conselho e CEO. Ela contou que, após o assassinato de Charlie, as duas ficaram muito próximas. E ela revelou que as duas se encontraram em particular na Flórida antes do America Fest e fizeram uma cerimônia de dedicação. Rinalda disse que ofereceu apoio pessoal a Erika e conversou com ela sobre os desafios de lidar com sua nova realidade. Como mãe solteira, liderando a organização e ainda levando adiante o legado do falecido marido. Isso está diretamente no artigo do Daily Wire Plus. Ela diz, abre aspas, Erika e eu conversamos sobre feminilidade e sobre o que a nossa cultura tem ensinado às nossas jovens e o que queremos ensinar às nossas jovens, fecha aspas. Agora, a Nelda Buckman me chama a atenção imediatamente por 2 motivos. O primeiro é que, ao pesquisar mais sobre isso, descobri que ela foi produtora executiva, que é uma forma mais elegante de dizer que financiou o documentário, que poucas pessoas assistiram, que se chamava Identity Crisis. Foi um filme que surgiu do nada em 2024, anunciado no palco por Ben Shapiro, do Daily Wire, e pela Turning Point. A USA estava se unindo para fazer esse filme sobre gênero. Ao ouvir o nome dela envolvido nesse projeto, pensei, tem uma história engraçada sobre isso que eu já compartilhei com vocês. Que, você sabe, parte da maneira como o Ben se vinga das pessoas é comprando coisas e tentando comprar pessoas. E ele ficou realmente chateado porque eu o confrontei no palco e porque o Charlie ficou do meu lado quando fui demitida. E ele postou que ele ficou do meu lado no dia em que fui demitida e, você sabe, fez uma declaração. Sabe, o Charlie, nós somos amigos há anos, obviamente. Isso não é realmente tão surpreendente. E então, o que aconteceu depois foi que eu te contei isso porque o Charlie me contou que o Ben começou a pressionar os doadores do Charlie e tentou fazer com que ele não me deixasse falar no M-Fest. Isso foi o que o Charlie me disse. E eu fiquei tipo, cara, nem deixa isso te estressar, porque agora eles estavam meio que pressionando ele, tipo, ela não pode falar. Ela é antissemita, tanto faz. E eu fico tipo, olha, eu estou banida da Austrália. Eu nem me importo com isso, cara. Você não deixa isso respingar em você o que eu estou passando. Eu vou superar isso. Eu vou ficar bem. Eu não sabia exatamente quem era o doador. Eu sabia que eles também estavam passando informações para Barry Weiss. E então eu recebi uma ligação do Andrew Colbert naquela época me dizendo, olha, só para te avisar, nós vamos permitir que o Ben basicamente compre um lugar no M-Fest. Eu sei que ele normalmente não fala aqui. E queremos ter certeza de que você está de acordo com isso, obviamente, porque é muito dinheiro. E quero dizer, é uma quantia ofensiva de dinheiro, basicamente, e ele está comprando um espaço. E agora ele vai, se envolver e comprar esse documentário que estamos fazendo. E eu fiquei antes de tudo, pensei, isso é tão incrivelmente mesquinho, é tão a cara do Ben. E também, eu não me importo, peguem o dinheiro dele. Eu quero que vocês tenham sucesso. Eu não tenho nenhuma insegurança quanto à minha amizade com o Charlie. Se ele vai mandar os amigos dele virem atrás, tentando fazer parecer que eu e o Charlie não somos amigos. Então foi interessante pra mim descobrir isso. Nelda Buckman, e não estou dizendo que ela necessariamente foi a pessoa que pressionou, mas é interessante fazer essa conexão porque foi especificamente sobre esse documentário que Andrew Colbert me ligou. E ele disse, o Charlie tem que fazer essa entrevista agora com o Ben, e é isso que está acontecendo, sem problema nenhum. O que podemos ter certeza
Novamente, isso é apenas especulação, mas o que podemos afirmar com certeza sobre a Nelda Buckman é que ela é produtora executiva. Ela também é artista. Ela também é filantropa. E, assim como a Erika, que é a parte interessante aqui, ela fez um trabalho extenso com crianças em situação de acolhimento e, em especial, com vítimas de tráfico sexual. Certo, a Nelda trabalha com a National Angels. Então é assim, existem todas essas diferentes regiões, Austin Angels, New Jersey Angels. Ela trabalha com todas elas para ajudar crianças em acolhimento. Crianças. Ok, eu realmente não tenho nenhuma reclamação sobre isso. Acho que já compartilhei que minha mãe passou um tempo em um abrigo, existe uma necessidade. Estou particularmente ciente do fato de que existe uma necessidade e que o sistema não é bom. Mas, e essa parte eu diria que me preocupa. Isso não significa que estou preocupado com a Nelda, mas esse projeto, de modo geral, existir, me faz parar para pensar e me preocupa porque a Nelda é uma das maiores doadoras. Ela pode até ser a maior doadora da Courage House em Nevada. Certo, eu não gosto de nada do que acontece em Nevada. Redes de chantagem, tem muita coisa que acontece em Las Vegas, obviamente. E essa organização, sem fins lucrativos, que se anuncia como fornecedora de lares seguros para sobreviventes do tráfico sexual infantil. E, de acordo com seu site, em abril de 2025, a empresa adquiriu uma propriedade de 40 acres no condado de Washoe, Nevada. Planeja ou planejava abrigar 6 crianças residentes. É muito espaço para 6 crianças. Todas essas crianças são do sexo feminino. E convém ressaltar que se trata de um problema psiquiátrico. Centro de tratamento residencial. Diferentes poderes para o Estado. Se eles disserem que você é um maluco, tudo bem? Eles podem simplesmente fazer coisas e te manter lá. E é imediatamente após sua inauguração, naquele novembro, esse é o objetivo. Uma propriedade de 40 acres, como você vê, e vamos abrigar 6 meninas. E tem capacidade para 18 à medida que chalés estão sendo construídos. Isso é, o objetivo de longo prazo deles é oferecer cuidados para mais 12 crianças, capacidade total de 18. Distribuídas nesses 3 chalés. Novamente, 40 acres para 18 crianças me parece muito. Mas quero enfatizar aqui que o objetivo não é apenas abrigar temporariamente essas vítimas de tráfico sexual. A primeira coisa que me chamou a atenção como incomum, e sou grata por essa mãe investigadora ter ido atrás e descoberto isso, é que a Courage House está supostamente localizada em um local confidencial e seguro, o que significa que não temos como saber onde essas meninas vão ser mantidas. Agora, para justificar isso, a fundadora da Courage Worldwide disse, contou para a imprensa local, existem pessoas no mundo que querem machucar essas meninas. É por isso que precisamos encontrar um lugar rural e, abre aspas, onde seja difícil para elas saírem ou para alguém encontrá-las. E aí a mãe que me enviou aquele e-mail ficou tipo, o que eles querem dizer com isso? É difícil para elas saírem? Então você tem essas crianças que são vítimas de tráfico sexual, que estão sendo levadas para esse campus de 40 acres para viver nesses chalés e é difícil para elas saírem. A Mom Sleuth está certa. É assustador. É muito estranho falar desse jeito. E, exatamente, aliás, quem está caçando essas vítimas de tráfico sexual? Também é estranho que eles estejam sugerindo ao longo do site que essas meninas podem ter apenas de 4 a 6 anos de idade. E dizem que elas terão as carreiras com que sonham. Eles vão oferecer apoio para a mensalidade? Então eles vão pagar para que elas possam ir para a faculdade. Eles vão abrigá-las a longo prazo. E eles detalham especificamente o quanto estão animados porque Nevada mudou suas leis. O que significa que elas não precisam sair ao completarem 18 anos. Que agora essas meninas podem ficar até os 21. Eu não gosto disso. Eu simplesmente não gosto disso. Eu não gosto de nada disso. E, novamente, não estou de forma alguma insinuando que os Buckmans tenham algo a ver com isso. É mais sobre aprender sobre essas histórias e cobrir essas histórias, até mesmo a minha própria ignorância. Eu costumava doar anualmente, só para vocês saberem, para a Operation Underground, que era dirigida por Tim Ballard. E então eles tiveram um certo escândalo, e eu acho que todos nós, por sermos pessoas tão normais, presumimos que quando essas instituições de caridade se dedicam às vítimas de tráfico sexual, elas realmente estão tentando ajudar as vítimas de tráfico sexual. Mas os escândalos envolvendo muitas dessas instituições de caridade, a forma como estão sendo processadas, não parecem nada com isso. Ok?
Parece que algumas dessas instituições de caridade, e repito, não estou dizendo que a Nevada House seja uma delas, estão envolvidas no tráfico de pessoas. E com que objetivo? Nevada não me parece o lugar certo para isso. Muitos tipos estranhos vão para Nevada, não é? É ali que fica Las Vegas. É ali que as pessoas estão ativamente tentando se envolver com crianças, não é? É ali que elas vão para satisfazer seus vícios. E agora vamos simplesmente ter uma fazenda de 40 acres e não podemos saber onde ela fica. Não podemos saber quem está lá dentro e nos dizem que é para a proteção deles. Não me sinto nada bem com isso. Na verdade, não me sinto nada bem com isso. Acho que precisamos revisitar o tema dessas instituições de caridade contra o tráfico sexual de crianças. Ponto final. Ponto final, certo? Porque estou tendo uma sensação, vou te dizer, essa é a minha sensação. Estou tendo uma sensação. E sabemos como Jeffrey Epstein também doava para escolas. Ele doava para escolas. Na verdade, ele doou muito dinheiro. E deveríamos revisitar exatamente para que tipo de instituições de caridade ele doou. Tenho quase certeza de que algumas delas eram instituições de caridade ligadas ao tráfico sexual. Estou tendo a impressão de que algumas delas estão envolvidas implicitamente no tráfico de vítimas e depois traumatizando essas pessoas enquanto ainda são crianças. E então, quase fazendo com que essas crianças desenvolvam o que foi determinado, o precursor do MKUltra, que na verdade levou, misturado com os cientistas nazistas que foram trazidos para cá pela operação Paperclip, eles sabem que quando você abusa de uma criança e depois a cria, e Sigmund Freud ilustra isso no livro que estamos lendo atualmente no Clube do Livro, você pode criar um psicopata. Você também pode criar alguém com transtorno dissociativo. É quase como se eles não fossem pessoas. Sinto que essas pessoas estão passando por programas, eles estão lançando essas pessoas na sociedade. Eles são como robôs andando entre nós. Eu digo isso e eles zombam disso. Não zombe disso. Acho que esses são os caminhantes brancos. É essa a sensação de pavor que eu tenho de que houve algum tipo de esforço e algum tipo de programa acontecendo em que crianças estão sendo prejudicadas e depois estão sendo oferecidas todo tipo de coisa. E agora você está no clube. Quero dizer, isso, aliás, é algo que também acontece em gangues. É como quando você faz um juramento para entrar em uma gangue. Quero dizer, quando você chega ao fundo do que guia a ideia, até mesmo de trotes em fraternidades, é assim, você vai sofrer. E então você é um de nós, certo? É isso que está por trás disso. É como um tipo de trauma que vai te comprometer ainda mais com a causa deles. E eu acho que isso está acontecendo. Acho que existem, para usar, obviamente, uma analogia aqui, caminhantes brancos entre nós. Eu realmente acredito nisso. E essas pessoas têm algo nelas que eu simplesmente olho para elas e penso que algo aconteceu com você quando era criança. Eu senti isso espiritualmente. Quando olhei para Astrid Tuminez, que, aliás, acabou de deixar o cargo de Utah Valley University, que anunciou a presidente da Utah Valley University que não estava lá naquele dia, apesar de ser a primeira semana de aula. Ela não estava lá no dia do assassinato do Charlie. Parece que ela esteve envolvida em algumas coisas de revolução colorida para a CIA. Ela foi uma criança adotada, foi resgatada das Filipinas. Eu não consigo explicar. Eu via Astrid Tuminez apenas dando uma entrevista e eu fiquei trauma de infância, talvez. Eu não sei. Não, mas estou colocando isso aqui e vamos descobrir se estou certa pelo quanto eles surtarem e pagarem pessoas para fazer vídeos dizendo é tão louco que a Candace está sugerindo que o exército está convertendo um monte de pessoas em uma espécie de exército adormecido de crianças abusadas que agora são adultas. E vão simplesmente fazer o que eles mandarem quando começarem a pagar por essa campanha de propaganda? Então podemos ir em frente e confiar no que eu digo. Voltamos já depois de um rápido intervalo. Muito bem, pessoal. Temos visto uma inflação disparando, dívida nacional crescente, volatilidade do mercado, guerras intermináveis, falências de bancos e, sim, até assassinatos. Acredito que é importante cuidar de si mesmo e ajudar a proteger o que é importante para você. E o mesmo vale para o seu dinheiro e suas economias. É por isso que fiz uma parceria com uma ótima empresa de metais preciosos, a Gold Cow. Eles ajudaram dezenas de milhares de americanos a proteger seu dinheiro com ouro e prata. Eles me ajudaram pessoalmente e apoiam este programa. A Goldco é especializada em ajudar as pessoas a protegerem suas economias com ativos reais, ouro e prata. E eles tornam tudo muito simples. Você só precisa acessar candicelikesgold.com para saber mais. Você também receberá um kit gratuito de ouro e prata de 2026. E você pode se qualificar para até 10% de bônus em prata ou ouro grátis, mas somente enquanto durarem os estoques. Então acesse candicelikesgold.com. Mais uma vez, candicelikesgold.com.
E claro, vou falar pra vocês sobre a Anime Skincare. Vocês sabem, eu adoro eles. Existem muitas marcas que parecem boas à primeira vista, mas quando você aprofunda um pouco, percebe que elas mudaram completamente de direção. Eles mudaram a mensagem, ou de repente querem que você acredite em algo diferente do que você acreditava quando começou a usar. Não quero usar produtos com ingredientes incertos ou duvidosos? A marca mudou seus valores repentinamente. Use o Nimi pela sua consistência. É assim que eles fabricam seus produtos. É o que eles defendem e é assim que eles entregam resultados. Isso importa ainda mais no começo do ano, quando há toda essa pressão para mudar tudo só porque o calendário virou. Eu não acho que boas decisões funcionem assim. Boas decisões geralmente envolvem consistência. A Nimi Skincare é limpa. É feita nos Estados Unidos e é baseada em valores sólidos, não em tendências. Eu sei o que estou usando e não sinto que o chão está mudando sob meus pés. Para mim, o que eu confio é o que mantém uma marca. Parte da minha rotina a longo prazo, em vez de algo que eu experimento uma vez e depois deixo de lado. E é por isso que a Nimi Skincare permaneceu. Você pode encontrá-los acessando nimiskincare.com. E agora, se você usar o código promocional CANDICE10 no checkout, você ganha 10% de desconto adicional na sua compra. É nimiskincare.com, código promocional CANDICE10 para 10% de desconto na sua compra. Certo? Vamos falar sobre Nick Fuentes continuando nesse tema. Parece que com o tempo, eles foram suavizando as coisas e fazendo parecer diferente. Isso é, aliás, para as pessoas que inicialmente, e eu sei que algumas mudaram de opinião à medida que as coisas ficaram mais radicais, mas acho que quem apoiava o movimento transgênero no começo não fazia isso por maldade. Ele só sabe, essa criança está passando por algumas coisas. Quero ser um pai, mãe que apoia. Acho que eles estavam muito mal orientados. Isso era óbvio para mim. Que assim que você começa a dizer que crianças têm autoridade, quando têm 4 anos, para decidir sobre seus corpos, sabemos o que vem a seguir. A gente simplesmente sabe o que vem depois. É óbvio. E nunca é. Eles estão sempre tentando jogar essas coisas para existir entre, tipo, um paradigma de esquerda e direita, mas são só os doentes lá de cima tentando alcançar seus objetivos. E também, aos poucos, introduzindo isso na cultura, falamos sobre isso como agora estão meio que nos vendendo de forma sutil o incesto e a pedofilia o tempo todo. E claro, se você leu Hollywood Babylon no nosso clube do livro, então sabe que essa é a história de fundação de Hollywood. Essa é a história de fundação de Hollywood. Após o estabelecimento dessa cultura babilônica, eles basicamente importaram diversos diretores vienenses que já praticavam abertamente a pedofilia em Viena, e essa situação era algo absolutamente desenfreado e disseminado na época. Era simplesmente desenfreado. Nick Fuentes é uma dessas pessoas que está tentando suavizar isso. Então, para esclarecer, antes de ouvirmos esse trecho, Jeffrey Epstein havia sido acusado de traficar crianças de 8 anos, 11 anos. Ele, como presente de aniversário para si mesmo, encontrou trigêmeas de 12 anos que eram extremamente pobres. E o amigo dele. Jean-Luc Brunel, em Paris, levou essas trigêmeas de 12 anos de avião para Jeffrey Epstein, certo? Ninguém está discutindo sobre o interesse pervertido de Jeffrey Epstein, um interesse sexual. Ninguém está discutindo isso. No entanto, Nick Fuentes vai explicar por que, na verdade, isso não é pedofilia. Ouça só. Essa coisa toda de pé do tipo, isso é realmente pedofilia? Eu não quero ser a pessoa que tem que dizer isso. Mas acho que estou sendo forçado a dizer. Não é realmente pedofilia, certo? Eles não estavam traficando crianças de 5 anos. Era como se tecnicamente elas não fossem legais. Grande diferença na minha opinião. Eu sei que essa é uma opinião polêmica, mas esse não é realmente o problema aqui, certo? A questão não é que eles eram adolescentes que mal haviam atingido a maioridade, o que é... O que é isso? É horrível. É horrível. É pedofilia. Ok, relaxa. Não, a questão é que Epstein é um espião judeu, provavelmente trabalhando com Israel. Esse é o dilema. Ele está trabalhando com a inteligência israelense. Sinceramente, este parece ser o momento mais oportuno para expressar exatamente este pensamento. Parar. É isso. É tudo o que tenho a dizer. Parar. Concordar. Eu só assisto a vídeos. Pare aí mesmo. Por quê? Por que estamos sempre aqui na sociedade sem nenhum motivo? Quão fácil é não fazer isso? Ok. Não quero usar nenhum tecnicismo e, aliás, quem você acha que controla essas definições?
Quer dizer, eles estão mudando a definição do que significa ser menina e menino neste momento. Então, se você conseguir encontrar bem, olhe para esta definição. Tecnicamente, se a pessoa tem 11 anos, se a pessoa não tem menos de 5, quem se importa se ela é pré-púbere? A questão não é pedofilia. Nós ampliamos a definição. Estamos constantemente ampliando e mudando definições para confundir as pessoas contra o bom senso, certo? Se você tem interesse sexual em crianças pré-púberes, você é um pedófilo. Que tal isso? É fácil assim. Afirmativo. Legal. Tudo bem? E o que é realmente notável para mim, e como eu disse, eu não tenho problema nenhum com ele fazendo o que faz. Obviamente, ele é um informante federal. É ridículo para quem não entende isso. É ridículo que as pessoas continuem a segui-lo apesar das provas esmagadoras. Quer dizer, esse cara teve uma reunião com o sócio do Dan Wilkes depois de anos gritando sobre o Ben Shapiro e falando sobre Israel. Ele teve uma reunião com o Defend Texas Liberty. E Ferris Wilkes, seu sócio, tinha feito uma proposta. Na verdade, um repórter conseguiu documentos mostrando que estavam tentando vender os dados dos seguidores dele. E as pessoas acham isso normal. Ele levou pessoas para dentro do Capitólio com um megafone e disse: ignorem a polícia, invadam as barreiras, como se estivesse passando instruções. E sabemos com certeza que ele foi informado na noite anterior por Milo e Yiannopoulos, que os federais iriam reprimir aquilo. Havia alguma armadilha dos federais acontecendo. E apesar disso, ele foi com um megafone, não apenas compareceu. Ele estava com um megafone e dizendo para as pessoas invadirem e não foi preso. E o advogado dele quer sair do registro quando é questionado diretamente sobre se ele é ou não. Ele é um informante federal. Tem sido tão na sua cara e óbvio. O ridículo, eu acabei de receber $250 mil em Bitcoin da França de um cara que se matou e publicou uma carta 24 horas depois de morto, porque ele programou um temporizador e está em inglês perfeito. E qualquer um que já foi à França sabe que franceses não falam inglês perfeito. Eles não vão escrever uma carta em inglês, mesmo que falem inglês perfeito. Tem sido simplesmente tão absurdo. Isso ofende meus sentidos. Ofende minha sensibilidade que as pessoas tenham seguido ele. E esse é um garoto de coral, certo? Ele é dramático. Eu gosto de clipes do Nick Fuentes. Eu gosto de assistir clipes de Real Housewives. E esse é, aliás, o problema, como eu já disse, que homens heterossexuais não podem continuar seguindo garotos de teatro. Isso, na verdade, é uma doença na nossa sociedade, que pessoas que estão interpretando o papel de homens e que, no fundo, são garotos de teatro, e querem ir para o Congresso e querem ter plataformas e nunca lutariam em guerras, eles estão, por algum motivo, sendo ouvidos por homens de verdade. Isso foi simplesmente inacreditável para mim, que a declaração foi feita e você não conseguia ver que ia terminar assim. Claro, é isso que acontece. É isso que acontece quando você elege ou decide seguir pessoas que não gostam de mulheres. Essa é a realidade. Eles não gostam de mulheres. Então a família os ofende. E apesar de fazer essa afirmação, ele então tenta dar uma reviravolta e fingir que não disse exatamente o que ouvimos ele dizer. Aqui está o que ele disse em um acompanhamento, onde ele vai gritar com você por ter ouvido o que ele acabou de dizer, que não é pedofilia. Ouça só. Não se trata apenas de alguém traficando meninas em algum lugar. Essa não é a história. A história é que alguém estava traficando meninas para conseguir material de chantagem, para vender para Israel. Esse é o ponto. E foi isso que eu disse ontem à noite. Eu disse, para alguém tornar tudo sobre pedofilia, eu disse, é meio que não é bem verdade. Porque, de novo, isso desvia do que realmente está acontecendo ali. Não é coisa de culto satânico, pedofilia. É realmente prostituição comum e tráfico sexual, mas com um propósito político internacional. E é importante não perder isso de vista. Eu vi a Marjorie Greene dizer que isso é sobre vítimas femininas. Na verdade, não é sobre vítimas femininas. É sobre a integridade do nosso governo. Você entende a diferença? Não quer dizer que não somos solidários. Não quer dizer que não seja criminoso. Não quer dizer que seja algo bom. Eu não estou defendendo isso. Estou dizendo isso não é o Dateline. Isso não é uma matéria de interesse humano. Isso é um crime com várias camadas. É um crime cometido para facilitar um crime politicamente muito mais significativo. Mas todos esses idiotas, quero dizer, eles literalmente não têm QI suficiente para entender isso. Para eles, é só gritar sobre as mesmas besteiras todo dia. Eles não entendem do que estão falando. Eles não fazem ideia de nada.
Eles ouvem algo de que não gostam. Eles dizem, agora ele está com Israel. Ele foi pago. Me desculpe. Eu faço isso há muito mais tempo que você. Quando foi que você apareceu por aqui? Quando foi que você se despertou para a realidade? Ano passado ou 10 minutos atrás? Quando começou com isso? Agora você é o especialista do assunto. Cansei disso. Estou fora. Sério. Você não precisa deixar de me seguir porque eu estou fora. Todo esse movimento de idiotas da geração X, obcecados por satanismo, elite pedófila e teorias da conspiração malucas e psicóticas, não faz o menor sentido. Essa lata de besteiras de fulano, de tal. Estou fora disso tudo, sério. Chega disso pra mim. Sim, esse é o garoto que sentou na minha frente e disse que as pessoas da África subsaariana simplesmente não têm um QI alto. Deixe-me dizer o que ele me parece. Nick me parece alguém que era realmente inteligente no ensino médio. Aí ele ficou um pouco famoso e parou de ler livros. É isso que acontece. As pessoas pensam, ao conseguir chegar lá, não preciso mais aprender nada. Posso simplesmente desligar meu cérebro e continuar repetindo os mesmos argumentos. Porque se você não entende que isso é um culto, que a teologia importa muito mais do que a política, certo? Essa coisa de dialética esquerda-direita não significa nada até que você entenda a teologia que está guiando essas elites no mundo todo. E é de fato ocultista. É de fato satânico. E de fato são rituais. Está em toda parte. Basta ler artigos que estão bem na sua cara ou fazer até mesmo uma pequena investigação. Na história da psicologia, que foi trazida para o nosso país, até mesmo uma pequena investigação sobre o estabelecimento de Hollywood. Está bem ali na sua cara. E, aliás, é realmente um antissemitismo de baixo QI, como você chama, simplesmente dizer, isso é tudo culpa dos judeus. É por isso que eu não gosto do Dave Smith. Eu nem gosto do Dave Smith, mesmo ele estando completamente do nosso lado em tudo. É ele. Isso é, na verdade, o que é o antissemitismo de baixo QI. Porque, para deixar claro, essas coisas ocultistas e ritualísticas, essas pessoas são ciganas. Elas existem em todas as religiões. Vamos deixar claro, Aleister Crowley foi um estudante disso. Aleister Crowley existiu. Jack Parsons existiu, aquele que estabeleceu o programa Apollo na NASA. Ele também realizava rituais sexuais ocultistas para criar uma criança da Lua? Então, de repente, fomos para a Lua depois que o programa Apollo foi estabelecido? Na verdade, Nick, é você quem está demonstrando ter um QI baixo. Ou melhor, você está tentando dizer ao seu público para parar de aprender. Você está tentando convencê-los. E, aliás, você está tentando convencê-los de que Satanás é uma teoria da conspiração. Mantenha o foco nos detalhes. Esquerda versus direita. Certo? É Israel contra os Estados Unidos? Não é maior do que isso. Não existe uma conspiração global acontecendo. Não nos disseram que Satanás vai herdar a terra? É por isso que ele também me parece alguém que não frequenta a missa regularmente. Primeiro porque, pela forma como ele fala, existe algo chamado consciência católica. É difícil falar da maneira como ele fala o tempo todo. Se ele estivesse indo à missa, como deveria, acho que isso o tornaria uma pessoa melhor. Mas longe de mim dar qualquer sugestão ao Nick Fuentes. Porque da última vez, quando só perguntei com quem ele estava saindo, ou tipo, ei, você vai se casar um dia? Ele perdeu a cabeça? Agindo como um homossexual furioso, me xingando de todo tipo de coisa. Claro, quando estava no conforto da própria casa. E incorporando totalmente o estereótipo das mulheres que você vê em reality shows. Essa foi, na verdade, a resposta dele pra mim quando perguntei se ele queria se casar um dia. Senta e cala a porra da boca, vadia! É isso que um homem tem a dizer. Só uma regra geral. Se você precisa dizer eu sou um homem e ele ainda completa dizendo eu sou um homem de verdade, provavelmente você não é. Ei, Brigitte, se você precisa de um terno para provar que é mulher, provavelmente você não é uma. Homens de verdade, a inclinação natural deles é proteger mulheres e crianças. Isso é um fato. A inclinação natural de uma mulher é respeitar os homens quando eles demonstram atributos de verdadeira masculinidade, protegendo mulheres e crianças, não subindo em um palco e tentando suavizar a definição de pedofilia dizendo, bem, não eram crianças de 5 anos, e por isso está tudo bem. E, aliás, sobre aquele vídeo dele gritando, tudo o que consigo ver é o Real Housewives de Beverly Hills. Dê uma olhada nisso. Um homem de verdade. Era assim que eu falava com minhas irmãs quando elas pegavam minha camisa no ensino médio e eu só gritava. Gritava com elas e apontava.
Enfim, é um chamado para que homens de verdade se levantem, se tornem líderes e nos ajudem a lutar o que estamos enfrentando, que é uma guerra espiritual. Sim, isso faz diferença. E talvez a pessoa errada para dizer essa frase, de qual filme mesmo? Esqueci de qual filme é, mas é verdade. Suspeitos incomuns ou suspeitos? Skylar me corrigiu. Mas essa citação é definitivamente verdadeira. Ouça só. O maior truque que o diabo já fez foi convencer o mundo de que ele não existia. Na verdade, talvez ele fosse exatamente a pessoa certa para dizer essa frase. Faça uma breve pausa e depois vamos discutir alguns dos seus comentários sobre o episódio de ontem a respeito do programa Gate, que foram fascinantes. Certo, pessoal? Talvez vocês estejam devendo impostos atrasados ou talvez não tenham declarado impostos há anos. Bem, agora é o momento perfeito para resolver suas pendências fiscais. Com uma conversa nacional sobre a abolição do sistema de imposto de renda, o IRS está reagindo e provando que veio para ficar, tornando-se mais agressivo do que nunca. Eles estão enviando mais notificações de cobrança, registrando mais ônus fiscais e arrecadando bilhões a mais do que nos últimos anos. O IRS pode tomar seu salário. Eles podem tomar contas bancárias, previdência social, aposentadoria e até mesmo sua casa. Devendo ou não, o IRS agirá em breve. A Tax Network USA oferece consulta grátis de análise para ver sua situação e evitar problemas futuros. Seus programas podem economizar milhares ou quitar sua dívida, se qualificado. Portanto, não cometa o erro grave de se representar ou ligar para o IRS por conta própria. Abrir mão dos seus direitos pode, na verdade, te custar ainda mais dinheiro. Eles, obviamente, não estão do seu lado. Proteja-se da maneira certa com a Tax Network USA e comece hoje mesmo o processo para resolver suas questões fiscais de uma vez por todas. Ligue para 1-800-958-1000 ou acesse tenusa.com/Candace para sua consulta gratuita de descoberta com a Tax Network USA. Mais uma vez, é tenusa.com/Candace. Lembre-se da American Financing se estiver preocupado com as contas de cartão de crédito pós-festas. Se você é proprietário de um imóvel, não há momento melhor do que agora para ligar para a American Financing, quitar suas dívidas, eliminar o estresse e se preparar para um 2026 forte. O Fed reduziu as taxas pela 4ª vez em dezembro. A American Financing pode te ajudar a acessar o valor acumulado no seu imóvel com uma taxa de juros na casa dos 5% ao ano. Essa é uma taxa muito mais baixa do que a média de 20% ou mais dos cartões de crédito. A American Financing está ajudando seus clientes a economizar, em média, $800 por mês. Isso equivale a um aumento de $10.000 por ano. Sem taxas iniciais ou obrigação de ver sua economia. Fecham negócios em 10 dias e adiam 2 pagamentos de hipoteca. Então ligue para 8007-951210. Novamente, o número é 8007951210. Ou visite americanfinancing.net/Owens. americanfinancingnet/Owens. Esse é o meu gatilho, cara. Esse é o único gatilho para mim. Crianças, sejam vítimas de guerra ou tráfico, deixem as crianças em paz. Por algum motivo, como sociedade, não chegamos a um consenso sobre isso. De qualquer forma, apoie nosso programa com novos produtos no site. É incrível. Na verdade, é o meu lançamento de produtos favorito. Você também pode comprar o kit autografado, o kit físico autografado, com meus 2 livros, Make Him a Sandwich e Blackout, assinados à mão por mim. Eu não uso carimbo, então você terá uma assinatura original minha 2 vezes se comprar esse kit. E vamos lá, as canecas de Conspiracy Girly estão demais. Na verdade, tem outra em algum lugar. Vou trazer ela para a próxima semana. Quero ler os comentários do episódio de ontem. Além disso, é só essa conversa sobre os suspeitos de sempre fazendo views. A Candace está realmente perdida nesse momento. Ela está sugerindo crianças do portão. Como ela ousa falar sobre o projeto Looking Glass, que era real? Se eu enlouqueci, então a CIA enlouqueceu, cara. E eles enlouqueceram faz tempo. E vocês estão trabalhando para eles. Está bem claro. É claro que a CIA está escondendo tecnologia. Quão ingênuo você teria que ser para achar que eles nos permitiriam aprender tecnologia junto com eles? Não é assim que pessoas sedentas por poder agem. E, infelizmente, muitos de nós temos bom senso o suficiente para não cair nessas campanhas ridículas de relações públicas. Enfim, sobre o programa Gate e qualquer outro programa de desenvolvimento infantil que existe nas escolas para alunos extraordinários ou alunos superdotados e talentosos. Teve esse comentário no episódio de ontem. Eu preciso ler isso. Isso foi da Nika. Nika escreveu: Oi, Shannon, uma criança do programa Gate aqui. Apaguei totalmente a memória dos 4 aos 10 anos, exatamente esses anos, porque ela estava respondendo ao comentário de outra pessoa que também teve um apagão de memória.
por fazer parte desse programa. Exatamente os anos em que eu estava em Fort Hood, na base, final dos anos 80. Final dos anos 80, começo dos anos 90, filho de militar, meu pai era médico. Fazia residência ao lado de um laboratório biológico no hospital do Exército. Eu não seguia o protocolo quando criança, depois que o programa me fez pular uma série, etc. E então, depois do Exército, fui transferida por 4 escolas diferentes que depois descobri que todas são ligadas ao Departamento de Defesa através do Aspen Education Group. Acho que eles mudaram o nome. Tenho documentos, mas é isso. E empresas de fachada. Passei por um verdadeiro inferno com vários pedidos de FOIA em meu nome, só tentando descobrir o que aconteceu comigo no Turnabout Ranch. Em Escalante, Utah, New Horizons Academy, agora fechada por abuso em Marion, Indiana. A escola irmã, escravidão infantil, campo de trabalho no meio do nada chamado Missinabee Woods Academy, no Canadá. Eles têm outra escola na República Dominicana, mas eu não fui pra lá. Também Darlington em Roma, Geórgia e, claro, no Texas. A luta é real. Continue lutando bravamente, Candace. Obrigado por abrir esse espaço público. Passei por momentos difíceis e conheço bem o bairro por isso. Esse fenômeno estranho é real, luzes se quebram acima da minha cabeça. Quando eu aperto um interruptor, os armários batem com força quando eu fico com raiva o suficiente. E eu consigo, não sei, acho que me conectar com o que só posso descrever como estrelas que respondem ao meu pedido, tipo, por favor, se mova ou acenda, etc. Eu sei que isso parece loucura, mas eu não me importo. Não é sinal de saúde se adaptar bem a uma sociedade profundamente doente. E sou grato por não me encaixar, não sou feito do mesmo tecido. Independentemente do passado, merecemos respostas. Não busco retaliação, apenas a verdade. Você está nos dando permissão para falar a nossa verdade. Obrigado. E havia tantos comentários de pessoas refletindo isso. Sim, quando eu corro, eu estava no programa Gate, as luzes se apagam. Eu te disse que isso era algo que o Charlie disse. E é tão estranho. Eles ficam, tipo, zombando do Charlie ao zombar de mim. Ele disse isso. Ele disse que achava que era um viajante do tempo. Ele foi para uma escola especial. E sim, é muito interessante que esses programas existiam. Sinceramente, acho que fui poupado. É tão interessante ouvir você dizer isso. Eles queriam transferir você para uma academia especial, porque a mesma coisa aconteceu comigo. Eu fiz o teste. Foi na 3ª série, eu me lembro. E todas as crianças receberam de volta os exames estaduais, e o meu atrasou. E eu estava sentada na senhora, na aula de balistriere. E aí trouxeram minha mãe e disseram, a Candice tirou uma nota muito alta nisso. Gostaríamos de incluí-la no que chamamos de Programa para Alunos Extraordinários. E depois de frequentar algumas dessas aulas, disseram à minha mãe que gostariam de arcar com todas as despesas para que ela frequentasse essa academia, a Kinglow Haywood Private School. E minha mãe disse, bem, você deveria ir. Então comecei a chorar, implorando, mãe, não me faça ir. A gente tinha acabado de mudar de escola primária. E eu disse, acabei de fazer novos amigos de novo. Eu não quero fazer novos amigos. Basicamente prometo que vou ser uma idiota. Só não me faça mudar de escola. E eu me pergunto, antes de tudo, eu acabei mudando? Depois, de propósito, eu meio que tentei não dar o meu melhor. Ainda assim, sabe, eu estava nas aulas avançadas, mas eu era meio desleixada com a escola. E eu lembro, ainda assim, eu ainda tinha que fazer o programa ELP. Lembro da gente indo de ônibus para escolas separadas. É muito interessante pensar qual é o verdadeiro objetivo desses programas. Provavelmente identificar crianças e garantir que se elas forem, de alguma forma brilhantes, e não estou dizendo que sou brilhante, eu só acabei participando de um desses programas. Provavelmente eles querem que você trabalhe para o governo. Provavelmente querem garantir que possam te acompanhar. E isso faz todo o sentido. Conclusão, especialmente se você ler os comentários, pessoal, vocês precisam. Sinto que eu poderia fazer uma série inteira sobre esses programas agora. Quero apenas investigar esses programas. Acho que existem, aliás, alguns podcasts que estão fazendo isso. Mas sim, foi incrível ler os comentários de vocês. Pessoas que falaram sobre quais membros do Departamento de Defesa vieram se encontrar com elas, que tiveram que se sentar com pessoas do Exército, tiveram que se sentar com militares. Está tudo lá. Está acontecendo na seção de comentários. Precisamos da Brett Cooper de volta. É isso que estou dizendo. Precisamos que a Brett Cooper vá a fundo nessa sessão de comentários. Sabe, eu pagaria por isso. Enfim, vou ler mais alguns comentários do episódio de hoje. Rachel escreve, Satanás sabe que seu tempo é curto. O mesmo futuro que eles continuavam vendo, desculpe, do episódio de ontem, é que Deus vence. Ele sempre vence. É assim que eu me sinto. É assim que eu me sinto em relação ao projeto Looking Glass. Tipo, como a gente muda isso? Como a gente muda isso? E agora eles provavelmente estão apenas colocando um monte de White Walkers por toda a sociedade.
White Walkers são crianças abusadas, transformadas em programas automatizados que obedecem cegamente. É isso que eu sinto que está acontecendo. Também fico impressionado com esse movimento em direção à Groenlândia. E vou te dizer, eu fiquei pensando, por que de repente estamos falando tanto sobre a Groenlândia? Não estou dizendo que não temos um histórico de discutir a Groenlândia como um ativo, mas parece que eles estão meio que intensificando isso. E eles estão tipo, não, precisamos da Groenlândia para amanhã. Eu fico pensando, o que está acontecendo? Eu não fazia ideia de que tínhamos essa base militar, uma base militar subterrânea que foi estabelecida lá, especialmente para lançar mísseis durante a Guerra Fria. Então, os Estados Unidos estão literalmente investidos lá. Mas essa questão dos mísseis foi um gatilho para mim, porque eu mostrei isso para você. Como parte das previsões do Charlie, não só ele achava que iria morrer, mas sentia que alguma devastação estava por vir, relacionado a um míssil, uma guerra envolvendo mísseis. Não consigo me lembrar exatamente da mensagem de texto, mas isso me chama a atenção. Isso é muito. Tudo isso eu acho fascinante. E é por isso que falo sobre isso no meu programa, porque o programa é meu, e é sobre isso que eu me interesso. E me desculpe por não sofrer do que quer que seja isso. Que faz as pessoas acharem que os descolados são aqueles que ouvem o governo. Acho que vocês são as pessoas mais sem graça que existem. As pessoas que recebem dinheiro para repetir os discursos do governo, vocês são simplesmente tão sem graça? Vocês são tão nada a ver e tentam fazer parecer legal? Tipo a Gretchen tentando fazer o fetch acontecer, simplesmente não está funcionando. Não nos importa. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o programa de acesso. Vamos falar sobre telepatia. Vamos falar sobre crianças que correm com postes de luz apagados. E sim, está se abrindo bastante. E acho que isso está deixando o governo bastante nervoso. E no final, você vai falar sobre o fato de que Cristo vencerá. Na verdade, em muitos aspectos, ele já venceu. Ok, leia mais alguns comentários do episódio de hoje. Jesus é rei, como bem indica Lucas. Rezo constantemente e envio meu anjo para te ajudar, Ann Tucker. Nick, eu gosto dele, mas ele não sabe do que está falando. Faço vídeos para o YouTube há 10 anos, mas agora, com a batalha espiritual, preciso ajudar. Adoraria ter você no meu podcast no futuro. Obrigado. Sim, na verdade, ele não está nem um pouco preparado para isso. E ele deveria tirar um tempo para descansar e aprender, na verdade. Talvez ele possa aprender com um africano subsaariano. Isso pode ajudá-lo. Jess escreve, Cristo é rei. Vai, Max. Mateus. Alvarado escreve. Consigo imaginar os Grapers enlouquecendo com isso. Vocês não têm ideia de quantas vezes ele diz que não vai mais falar de vocês, mas claramente não parou desde então. No fundo, ele sabe que você está certo. Ele tem potencial. Ele poderia ler alguns livros e poderia ser útil, mas os homens não deveriam segui-lo. Ele não tem nada em sua vida que você deva seguir. O que você quer espelhar, o que você quer se tornar, o que você acha que é bom e completo. Uma pessoa reclamando com raiva sobre mulheres e agora minimizando a pedofilia, espero que isso não seja o seu caso. Ele é inteligente em tópicos e opiniões políticas. Essa foi realmente estúpida. E o que ele deveria ter feito era ter exercido um pouco de humildade e dito, eu falei completamente errado, isso foi estúpido e me desculpe, isso foi simplesmente idiota. É só isso que precisa. Mas ele não consegue porque tem gente dizendo pra ele que tudo o que precisa fazer é insistir na estupidez. De novo, ele realmente sofre da necessidade de ser descolado. Tipo, se eu fosse o Dan Wilkes, eu simplesmente compraria um exército de bots. Tipo, e eu só mandaria eles dizerem fala isso, fala aquilo. E eu sei que ele diria, porque ele responde à pressão dos colegas da internet, o que é patético. Cisbier escreve, seu último vídeo me fez pensar na denunciante Sabrina Wallace. Ela era uma criança que afirma que a DARPA testou o biosonar nela e em outras crianças nos anos 80 e 90. Elas pareciam crianças lindas e especiais que se destacavam. Isso é fascinante. E como eu disse, deveria haver uma série inteira sobre isso. Eu realmente acho que o Charlie foi testado pela DARPA. Acho que ele foi, obviamente podemos provar, ele foi rastreado pelo exército. Quer dizer, o Turning Point foi fundado em parte por Bill Montgomery, que era da Força Aérea, envolvido com a Força Aérea. Acho que lemos isso ontem, ele estava na reserva, então estamos no caminho certo. Estamos sempre no caminho certo, mas eles estão sempre dizendo que não estamos no caminho certo, o que nos faz saber que precisamos continuar nesses caminhos. E mais será revelado se você tiver mais informações, especialmente sobre Fort Huachuca. Novamente vou investigar esse álibi com seriedade. Vou enviar um vídeo para eles, assim saberão do que estou falando. Não sei se é só uma questão de traduções se perdendo nas mensagens de texto. Espero ter uma atualização para vocês até segunda-feira. Mas se você tiver mais informações sobre Fort Huachuca, mais dicas em CandiceOwens.com. Caso contrário, amanhã teremos uma entrevista entre eu e Myron Gaines. As pessoas realmente gostaram dessa entrevista. Na verdade, foi ele quem me entrevistou e nós conversamos sobre o estado do feminismo e sobre o meu livro, Making a Sandwich.
e por que eu quis escrevê-lo. E alguns dos nossos anunciantes disseram: essa é uma conversa fantástica. Por favor, publique isso também na sua plataforma, porque acho que as pessoas precisam ouvir isso. E eu disse: ok, ótimo, faremos isso. Feito. Então amanhã vocês terão isso. E nos vemos na segunda-feira para um episódio ao vivo.